Ilustres personalidades da cidade do Nome de Deus. Origens, traços, identidade. Cultura, formas de estar. Oriente e Ocidente. Pertença, convergência, raízes. Partilha, intercâmbio. Pontes. Conta-me. Conta-me, João Vicente Botelho Guedes, João Guedes. Nasceste em 51 em Gojuim. É uma pequena aldeia do Alto Douro, no concelho de Armamar, região de Lamego. É curioso que, quando não conhecia o nome desta terra, remeteu-me para Guangzhou, para o nome de uma cidade chinesa. Todavia não, o nome da tua aldeia deriva de um processo histórico ligado aos árabes, à invasão árabe. Como é que era a tua infância nesta aldeia das margens do Douro, onde nasceste? Era ligado aos árabes precisamente porque eu lembro quando era pequenino andavam a abrir estrada. A minha terra é mesmo sumida lá no fundo do Alto Douro e de maneira que ninguém conhece, só nos mapas militares é que aparece Gojuim, que tem de facto essa sonoridade timbal aqui da China. Mas na altura estavam a abrir a estrada e fizeram uma série de achados. Lá lembro que encontraram um machado em bronze árabe, encontraram mais um anel, uma série de coisas e uma moeda também árabe. Portanto, Gojuim foi retintamente árabe. Eu diria que foi moçárabe, os moçárabes de que fala o Alexandre Herculano, que estiveram ali, e pronto, os moçárabes que tiveram a dominar Lamego, não é? O Vali de Lamego. E portanto há assim uma ligação a essas extraterritorialidades. Aliás, há ainda uma casa, contaste-me, uma casa de traço árabe, com uma fonte no meio, com o grande pátio interno, que aliás queriam demolir, mas que alguém se opôs. É sempre o problema de Portugal como aqui. Aqui é um bocado pior porque os limites de Macau são mais pequeninos e de maneira que tem que se deitar abaixo com muito mais frequência do que lá em Portugal. Lá em Portugal sempre se consegue construir ao lado, não é? Aqui não, ou se constrói em cima ou não se constrói. De maneira que... Mas a casa esteve para ser demolida, felizmente não foi, está lá muito bonita, é uma atração para quem lá vai algum turista descuidado que por lá passa e tal, e diz, olha que coisa engraçada, de maneira que pronto, é o nosso pequeno património lá do Alto Douro. Peço-te que te remetas para os teus tempos de criança. Como brincavas? Como é que eu fazias? Não fazíamos, acho que fazíamos mais do que brincávamos. Eu lembro em Gojuim, aquilo é tudo muito alcantilado e tal, de maneira que, sei lá, aos domingos e assim, pegávamos o grupo de rapaziada, descíamos ao Rio Tedo, que é um afluente do Douro, e de maneira que aquilo era interessantíssimo, porque eram veredas muito, e com precipícios e essas coisas todas. Nós adorávamos aquilo, eu adorava aquilo, e hoje tenho recordações fabulosas desse tempo. Depois nós tínhamos lá casa, ainda temos atualmente, embora é um casarão de maneira que está inabitável, de maneira que já não se pode lá ir, e tudo aquilo está deserto. A minha aldeia, que antigamente, enfim, tinha animação, tinha grandes festas, hoje em dia nem no verão tem gente, a minha aldeia está reduzida a 20 pessoas, é um deserto, não é? E aqui há uns 10 anos nasceu um bebé na aldeia, foi motivo de festa em todo o concelho de Armamar, de maneira que, pronto, mas é a pecha de toda aquela região, porque, embora Gojuim seja no Douro, é imediatamente ao lado da região demarcada do Douro. Portanto, a região demarcada do Douro é turística, etc, etc. A aldeia de Gojuim está 100 metros ao lado
Olha, ninguém conhece. De maneira, Curioso. Também fruto do êxito rural e da imigração, certamente. Não há nada ali para se fazer, não há indústrias, não há agricultura, não é? Nem há gente para trabalhar na agricultura. A imigração primeiro foi para a França e atualmente até se desertificar a aldeia, era para o Porto e para Lisboa. Tu fizeste o liceu em Moimenta da Beira, onde integraste o corpo da redação da revista Contra o Vento. O nome Contra é o curioso, Vento, é o Contra o Vento, do Colégio Infante Dom Henrique daquela vila. Estávamos em 1964. João, de que forma é que esta primeira experiência jornalística contribuiu para trilhares o teu caminho, o teu futuro profissional? Pois deve ter contribuído, acho eu, porque... Mas eu acho que ainda era... Eu tinha, pai, quê? 12 anos ou 13, era muito pequeno. E fiz uma coisa sobre... que eu achei muita piada, que o meu pai contava muitas histórias, de maneira que era médico e andava por aquelas aldeias, e eu acompanhava-o sempre, não é? Porque os meus 2 irmãos tinham ido para o Porto, e eu fui quem fiquei em casa, novinha. porque tinha sido aberto precisamente o Colégio Infante Dom Henrique, em Moimenta da Beira, e de maneira que eu podia estudar ali ao pé dos pais. E de maneira que o meu pai contava-me diversíssimas histórias, e entre as histórias que me contou, uma foi sobre o cisma da Granja do Tedo e a Maria Coroada, ou seja, foi um cisma, aquilo era uma religião semi-protestante que tinha aparecido por 1870, talvez, que desafiava a moral e a Igreja naquele tempo, portanto... foi os inícios da liberdade religiosa, que já estava consagrada em lei, mas estar consagrado em lei era uma coisa, outra coisa era praticar, não é? E houve um sujeito que cumpriu o serviço militar em Lisboa e trouxe uns documentos com essa nova religião e resolveu praticá-la na Granja do Tedo, que fica lá perto de Cojuí. Então, o meu pai contava-me essa história. O cisma acabou mal, porque um antepassado meu, que era o administrador achou aquilo imoral, e de maneira que foi lá com os soldados ou com os polícias daquele tempo e deu cabo daquilo tudo, destruiu a igreja, enfim, não podia ser. E de maneira, pronto, o cisma da Granja do Tedo foi depois apanhado pelo Camilo Castelo Branco, que era um reacionário de primeira apanha, não é isso? Ora, isto é um ato civilizacional e tal, acabar com o cisma, isto é uma coisa antiga e não sei o que e tal. Eu impressionou-me muito aquela história. E resolvi contá-la, pronto, de maneira que o meu pai corrigiu e pronto, lá foi. E penso que eu sempre gostei de escrever. Embora goste mais de ler do que escrever, mas de qualquer maneira também gosto de escrever, porque às vezes há coisas que acho que têm que ser comunicadas, porque senão perdem-se. Exato. Depois... Aliás, o Conta-me tem essa gênese, essa ideia de preservar essa memória. Isso é muito bom. O nome desta revista é fabuloso, Contra o Vento. Tem alguma conotação política aqui? Tem uma conotação, porque na altura os meus professores, todos lá não todos, mas quase todos, eram todos contra o regime, uns mais, outros menos e tal. A começar pelo reitor, que era o Padre Bento, que era uma pessoa muito culta, extremamente culta, que depois do 25 de Abril, tornou-se um reacionarão. Antes do 25 de Abril era uma pessoa altamente, e depois é engraçado, ele não era reacionário, o espírito revolucionário é que era de tal maneira avassalador que ele não conseguia atingir aquilo. E de maneira que o colégio começou. O Dr. Ferro, que era um outro professor, também dono do colégio, era amigo do construtor de Brasília, do Juscelino Kubitschek? Não, do arquiteto Niemeyer. Exato. E pediu-lhe para fazer uma fachada do colégio. E o Niemeyer fez. Oscar Niemeyer. Exato. Ele fez, e de maneira que ficou muito bonito.
era com os arcos ao contrário. Ora bom, durou pouco, porque o regime achou que aquilo não se coadunava com a natureza rústica da região. Nunca mais me esqueceu desta frase. E então foi um problema do Horta Velha, veio a Guarda Republicana, porque eles queriam entaipar os arcos, e então aconteceu uma coisa curiosíssima. Quem toma a defesa dos arcos é o pessoal da Mocidade Portuguesa. Devia estar a favor do entaipamento, mas não. Foi logo, isso chamou-me um bocadinho a atenção para a política e também, enfim, condicionou de certa maneira a minha evolução ao longo da vida. Há uma história aqui referente à Ilha Verde e ao portão da Universidade de São José, que tu me contaste, que também há algumas semelhanças com essa história de querer retirar... Sim, exato. Aqui no portão da Universidade de São José, isto era, a Ilha Verde sempre foi um pomo de discórdia entre Portugal e a China, porque isto estava assim num sítio muito perto da China, mas também perto de Macau e tal, e de maneira que nunca se resolveu. E então, à portuguesa, o que é que foi feito? Foi, inicialmente, a ilha foi vendida a uma senhora viúva que vivia aqui. E de maneira que, pronto, como era uma coisa privada, nem era de Portugal, nem era da China. Pronto, estava aqui. Depois, a seguir, foi entregue à Diocese. Primeiro foi entregue aos jesuítas e depois então foi à Diocese. E de maneira que, até que o conselheiro Borja, que tem o nome aqui da rua, achou que era preciso pôr as coisas em pratos limpos e de maneira que o melhor era fazer um istmo para ligar ali a Areia Preta aqui à Ilha Verde. E fez o istmo. À medida que ele ia fazendo o istmo, o bispo mandou construir uma cerca com um portão, no sítio onde está hoje a porta da Universidade de São José. Quando terminou a construção, foi a inauguração do costume, com o governador, o bispo, toda aquela gente, e depois o bispo, muito gentilmente, virou-se para o governador e disse: olha, senhor governador, muito bem, agora o istmo está feito, e de maneira que... Mas isto pertence à Diocese, à ilha, de maneira que... Mas não há problema nenhum. Olha, se quiser vir fazer um piquenique aqui à Ilha Verde, não há problema nenhum. Vai ali ao passo e peça a chave, que lhe dão com certeza. João, tu fizeste o serviço militar na Força Aérea. Aliás, mais tarde depois virias a ser agraciado pela Força Aérea, curiosamente eu também fiz. Mais tarde integraste os quadros da investigação criminal da Polícia Judiciária e desde 81 que és jornalista. Em Macau iniciaste a tua atividade profissional na Rádio Macau, integrando posteriormente, 3 anos depois, 1984, a redação da televisão de Macau, onde ocupas diversos cargos de chefe da redação, diretor de informação e programas dos canais portugueses de rádio e televisão, sobretudo até o ano 2000. A minha pergunta, João, é: o que é que mudou durante os 20 anos em que prestaste funções, digamos, enquanto efetivo, no jornalismo televisivo e no jornalismo, se quiseres, em Macau, e nos 20 anos consequentes, ou seja, depois do chamado handover, da passagem do testemunho, que coincide, curiosamente, ou não, com o teu fim da tua atividade profissional a tempo inteiro na redação da TDM? Bom, eu devo dizer que vim para Macau na altura, porque a minha mulher foi convidada para um cargo aqui em Macau e portanto, iniciei-me no jornalismo nessa altura. Deixei a investigação criminal e passei a fazer outro tipo de investigação. E vim numa altura em que Macau precisava de mudar. Macau era uma aldeola, pequenina, com 2 comunidades que não se falavam, davam-se muito bem, mas não se falavam. Foi o que sempre aconteceu aqui em Macau. E, portanto, eu vim para cá, enfim, para ajudar a fazer essa alteração. E a primeira grande alteração foi na rádio.
a rádio, que tinha... A rádio tinha um funcionário que era jornalista, diretor, presidente do Conselho de Administração, tudo isso. E de maneira que foi uma coisa que me incentivou muito, porque foi construir uma rádio praticamente nova, foi interessante, não é? E depois fazer uma televisão nova com o pessoal da Bosch e da RTP que vieram para cá, não é? E de maneira que isso aí foram anos de constante mudança, não é? Com o governador Almeida Costa, ele vinha já de Lisboa, sabendo que Macau iria ser entregue à China, portanto haveria a transferência. Ainda não se falava nisso, nem era conveniente na altura falar, de maneira que ninguém dizia nada. Mas era preciso adequar as infraestruturas, tudo. Não é? De maneira que, sei lá, aqui a Companhia das Águas era uma coisa terrível, a água chegava barrenta às casas das pessoas, não é? Lá para o quinto andar, para cima, já era difícil lá chegar se não houvesse um motor de sucção, de maneira que não... A eletricidade era a mesma coisa. A eletricidade é interessante porque nós tínhamos um noticiário às 7 da tarde. E, por essa altura, era quando chegavam as pessoas a casa, não é? Saíam dos empregos e tal, chegavam a casa. Não é que toda a gente acendia a luz, o fogão, isto e aquilo e aquele outro, e de maneira que, pumba, a eletricidade ia abaixo, e abaixo o noticiário. Pronto, de maneira que, nesse dia não havia noticiário. Tinha que se esperar pelas 7 da manhã do dia seguinte para ouvir o noticiário do dia anterior. De maneira que foi empolgante participar nisso. E depois foi também empolgante participar na transferência propriamente dita, que correu de uma forma muito boa, pacífica, não houve problemas nenhums. E eu que vi de Angola todos aqueles problemas que aconteceram, não sei o quê. Aqui não, isso foi uma coisa muito boa. Para Portugal e para o orgulho de Portugal, afinal, não é? Porque toda a gente criticava a descolonização portuguesa, aqui não havia nada que criticar, aqui havia só que louvar, de maneira que foi interessante. Mas mudou muito também, porque na altura, portanto, antes da transferência, Macau era uma espécie de um bairro de Lisboa ou de Porto, não é? O pessoal... Os problemas do país discutia-se muito mais um problema que se passou, sei lá, na Beira Alta ou no Algarve ou não sei o quê, do que os próprios problemas daqui, não é? Quando as coisas mudaram, passou a ser o contrário. Por exemplo, eu na altura, antes da transferência, não conhecia um nome de alguém chinês, ainda que muito importante. Não conhecia os chineses que eram deputados na Assembleia Legislativa, não é? Porque eram deputados, e a quem eu punha o microfone à frente para saber o que é que eles tinham a dizer. O resto não existia, a comunidade chinesa não existia. De um dia para o outro, não é? Em dezembro, no Natal, nasceu a comunidade chinesa, não é? E de maneira que foi interessantíssimo. Eu já estava também numa fase da vida e do jornalismo em que já não andava de microfone na mão com a frequência que andava antes. Mas de qualquer maneira é interessante ouvir nomes que eu conhecia pessoalmente daqui e dali e tal coisa, mas que agora eram pessoas importantes, não é? Não é que não fossem importantes também antes, mas tornavam-se mais importantes e mais presentes do que eram inicialmente. Ou seja, a comunidade chinesa acabou tendo uma atividade, uma projeção enorme. Uma projeção que não tinha até aí, naturalmente. Não. Há continuidade no jornalismo ou há ruptura? Não sei como entender essa pergunta, porque não sei se há ruptura, se há continuidade, porque parece-me que no jornalismo chinês não terá havido, eu não posso dizer isto com segurança porque não sei chinês, não sei escrever chinês e portanto não posso pronunciar seguramente, mas penso, a julgar pelo que aconteceu na TDM, todos aqueles princípios, ou quase todos, que foram inculcados pela RTP em 1984,
continuaram a vigorar. Portanto, a forma de fazer jornalismo, os programas, talvez tenha havido uma cinização dos programas, mas nada que fosse... E em português também não. Também não estou a ver assim mudança nenhuma, a não ser uma, é que nós passamos a dar uma atenção que não dávamos de forma alguma à comunidade chinesa, né? De maneira que, sei lá, as associações de bairro, o que acontecia nos bairros, etc, 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 nós não dávamos essa projeção porque não sabíamos, nenhum de nós sabia falar ou escrever chinês, de maneira que era através da nossa redação chinesa que nós sabíamos as notícias, portanto, em segunda mão. E de maneira que, portanto, não sei se houve uma ruptura, se houve uma transposição para outro estado de coisas. Tu atualmente és autor, és apresentador do programa semanal Livros com João Guedes, na TDM, dedicado à divulgação de livros de algum modo ligados a Macau, ou a esta região em que estamos inseridos. És igualmente autor, produtor, apresentador da série Aqui há História. João, quais os marcos mais relevantes na tua ótica da história de Macau? Bom, tem marcos muito relevantes, tão relevantes quanto desconhecidos, porque a história de Macau é uma história fabulosa, e quando digo fabulosa é de fábula, não é? Macau foi sempre um teatro histórico, uma tragédia grega, outras vezes comédia, mas nunca a realidade. E de maneira que, a começar pelo ópio, por exemplo, o ópio foi a seguir à porcelana e à seda da China e do Japão, que já havia ópio nessa altura, mas depois disso, quando isso tudo cai, no fim com a restauração portuguesa de 1640, depois o ópio torna-se o grande objeto de tráfico em Macau. Pois bem, só muito recentemente é que, muito recentemente, aí 20 e tal anos, desde o aparecimento das universidades aqui em Macau, que foi tardio, mais que tardio, não é? Só a partir dessa altura é que se começou a estudar o ópio, o papel do ópio na história de Macau. Ora bem, antes disso, era só heróis navegadores que tinham existido em Macau, portanto, continuavam a ser navegadores. Já em 1900, já não havia navegação, mas ainda continuavam a ser os heróis navegadores. Ora bom, e isso atraiu-me muito, não é? E por isso é que eu também gosto muito da história, particularmente aqui em Macau, porque há tanta coisa para descobrir, não é? Eu tinha um programa na rádio que me permitia falar com o Hugo Pinto, jornalista que já foi para Portugal, que me permitia falar, muito à vontade, os dois, sobre isto ou sobre aquilo. Eu não sei, fiz para aí 200 programas, qualquer coisa assim. E espera aí, mas então isto já não há mais motivo. Havia sempre uma história debaixo de uma pedra para contar às pessoas e com interesse e não sei o quê. Porquê? Porque nunca foi... A história foi monopolizada pelo Anders Ljungstedt, o sueco, que foi o historiador de Macau, que fez essa história em 1830, por volta disso. Depois apareceu já no século XX, depois apareceram uns pequenos estudos e mais tarde apareceu os dois padres, que era o Padre Teixeira e o Padre Videira Pires. Pronto. O Padre Videira Pires mais sólido, era jesuíta, o Padre Teixeira não era. E de maneira que eles monopolizaram a descrição da história de Macau. E de maneira que, pronto, ficou por ali. São belíssimos índices para se ir buscar assuntos
sobre a Certo. história de Macau, mas não passa muito daí. E há sempre a visão do lado em que estás. Né? Fizeste-me lembrar uma história Exatamente. curiosa. Eu dia na Índia, no comboio, a conversar com uma espécie de guru, uma conversa muito interessante, e de repente o comboio para e eu constato que a aldeia ou o lugar chamava-se Vasco da Gama. Regozijei, saí à janela, Vasco da Gama, feliz. E diz o guru: porquê é que estás tão feliz? Eu digo: Vasco da Gama, sabes quem é? Aquele que descobriu o caminho marítimo para a Índia. E ele olha muito sério para mim e diz: e também o primeiro gangster da humanidade. É verdade, a visão Pois é exatamente isso e eu agora tenho, enfim, tenho debruçado muito sobre figuras chinesas que na altura pareciam-me sem interesse nenhum. Hoje vejo que tinham muito interesse, Macau foi sempre o refúgio dos homens que queriam a mudança na China, isto desde o início, não é? Não esquecer que o último herdeiro da dinastia Ming morre aqui, ao pé da Areia Preta, não é? Afogado, o amo atira-o à água para não cair nas mãos dos mongóis, não é? De maneira que, portanto, isto está cheio de gente influente, importante e normalmente gente que acabava mal porque perdia a guerra lá em cima em Pequim e de maneira que vinha a fugir aqui para baixo para Macau e o governo português lhe dava a mão e tal, lá os deixava ficar aqui e tal, porque convinha sempre, não é? Se o regime mudasse na China, pronto, sempre serviriam, porque como o Sun Yat-sen, que esteve aqui durante a vida dele quase toda, fazia a base dele aqui, de cada vez que tinha problemas do outro lado. Escreveste um livro muito interessante. Eu gosto muito da figura do Sun Yat-sen, porque ele era daqueles revolucionários românticos, não é? Portanto, não se pode dizer que ele era ou socialista ou capitalista, não, ele era um Ataturk, assim, uma figura muito interessante. Agora fiz uma palestra sobre ele em Taiwan, e em Taiwan tem o culto do Sun Yat-sen, mas em minha opinião depois vem o Sun Yat-sen sob o prisma político deles, não é? Certo. E de maneira que... Isto é curioso que a imagem e a ideia e o nome continuam a ser preservados, nomeadamente nas universidades, com o nome dele, não é? Sim, exato. É porque o Sun Yat-sen é de facto o homem que arranca a China da era medieval. É ele que... E depois, quando teve o poder na mão, não sabia o que fazer com este. Acontece muito. João, tu produziste uma série de documentários de grande relevância, sobretudo para o entendimento da história de Macau. Eu mencionaria, se pudesse selecionar alguns deles, a série Macau 4 séculos de aventura, que são 5 episódios que retratam temas como piratas, uma abordagem, onde tu tratas da história da pirataria em Macau, que é um trabalho muito interessante e que muita gente devia ler e ver. Uma república no império, que é a história do Leal Senado. Depois, Sun Yat-sen, que acabámos de falar, e Macau e a relação dele com Macau, onde tu tratas da história da presença, atividades, das relações dele, Sun Yat-sen, com Macau. Depois o trabalho do ópio, que também já mencionaste aqui, que é basicamente a história do ópio aqui na nossa região, e um outro que é um herói de fim de império, onde tu fazes a história do governador Ferreira do Amaral, que pese embora ter uma praça tão conhecida, ele não é tão conhecido assim, e este trabalho merecia também uma maior atenção da parte de todos nós, para não ser só o Amaral da praça. Foste autor da série televisiva e documental intitulada O Ocidente no Oriente, que abordava de uma perspectiva histórica a nossa presença, a presença portuguesa aqui em Macau e também no Extremo Oriente, bem como um interessantíssimo documentário, o 25 de Abril em Macau, que depois, aliás, ramificas para outros 25 de Abril que tu também trataste. Foste igualmente autor de 2 séries de 22 programas sobre o título genérico de Perspectivas, sobre aspectos menos divulgados da sociedade
história e cultura de Macau. Um outro documentário que foi, aliás, emitido e que eu vi na RTP em Portugal sobre a presença portuguesa em Macau e Hong Kong e que tem como título Macau, o fim oriental. E sempre, desde que tive acesso a este trabalho, que me perguntava, João, Macau, o fim oriental? Pois, deu-me que pensar um bocadinho não, um bocadão, o fim oriental, porque podia ser mal interpretada e provavelmente foi mal interpretado. E acho que exagerei na forma como... Mas a minha intenção não era essa. A minha intenção era fim no sentido da extremidade oriental do Império. Portanto, para lá de Macau não havia mais nada. Havia o Pacífico e não havia mais nada para descobrir. Não é? A não ser aquelas ilhinhas pequeninas, mas enfim, não eram lá grande coisa. E de maneira que foi esse tive uma equipa da RTP a trabalhar comigo muitíssimo boa, que me permitiu fazer esse documentário. Mas, portanto, quanto ao título, eu penitencio. Percebo. Na área da grande reportagem fizeste um trabalho marcante em A Páscoa nas Filipinas, outro sobre a presença portuguesa no Japão e uma série de reportagens sobre a Coreia do Norte, que, como sabemos, é de extremo difícil acesso e efetivamente estas reportagens têm um valor histórico, aliás, com muito trabalho que tu tens deixado como legado, que é de extrema relevância. Para além disso, entrevistaste figuras importantíssimas do espectro social, político, quer português, quer internacional. Lembro, por exemplo, uma entrevista de fundo com Xanana Guzmão, Dr. Jorge Sampaio, quando esteve aqui em Macau, Dr. Mário Soares, Jusper, que passaram pela troca de conversa contigo. Escreveste uma dezena de livros relacionados com Macau, pouca gente conhece todos eles, entre eles As Seitas Históricas do Crime e da Política em Macau e Macau Confidencial, que é um livro de 2015. Neste último trabalho, João, que confidências tratas? É essas que eu te falava, que era, por exemplo, a questão do ópio. Que eu não abordo muito a questão do ópio, porque abordar o ópio é preciso mais fogo. Mas outras questões que são interessantes e que toda a gente achava que não devia falar. Isso é um assunto que não vale a pena tocar, porque ou fica mal a Portugal, ou fica mal à China, ou fica mal a não sei o quê. E eu acho que isso não faz sentido nenhum. Aí é que a história é a história, e de maneira que começa a retirada um pouco, eu não queria usar esta palavra, mas foi assim um pouco imbecil, da estátua do Ferreira do Amaral, ali o Ferreira do Amaral, por muito que a gente não goste, foi o Ferreira do Amaral e governou daquela maneira, e não de outra. Portanto, Exato. Não estou a ver qual... Se ainda fosse tirá-lo e pôr ali na barra no museu, ainda pronto, vá que não vá. Agora, mandá-la para Portugal fazer o quê, né? Em Portugal ninguém sabe quem é que foi o Ferreira do Amaral, não é? Mal sabiam onde era Macau, quanto mais o Ferreira do Amaral. De maneira que... E, portanto, são esses temas que... E eu vou-te contar porque é que eu gosto particularmente desses temas. Pouco depois de eu ter chegado cá, apareceu-me um senhor... Eu ia contatando com gente e não sei o quê e tal, comecei a tornar-me conhecido, e depois as pessoas de vez em quando apareciam-me com histórias. E uma delas apareceu-me com uma história que acerca de uns tumultos que houve aqui em 1922. Esses tumultos provocaram umas dezenas largas de mortos, feridos, Macau entrou em greve quase um ano, foi um problema do Arco da Velha. E de maneira que ele conta-me essa história e eu depois trago-lhe documentos sobre isso. E disse, mas porquê é que este tipo está com tantos segredos se isto foi já em 1922? Poxa, isto já foi há muito tempo. E de maneira que, bom, apareceu-me, e então aparece-me com o boletim oficial de Macau, em que trazia o relato dessas coisas todas. E disse,
de facto Macau é a terra dos segredos, não é? Porque isto, se foi publicado no boletim oficial, era obrigatório que se soubesse disso. Não, toda a gente concordou em não falar nisso, que era o que acontecia sempre em Macau. Hoje já não, mas Mas ainda antigamente... prima por um certo chamado low profile. É exato, é isso. É melhor... É melhor não abordar o assunto. assunto. João, tu recebes a medalha de mérito cultural há meia dúzia de anos atrás, mais precisamente em Sim. 2017, Sim. pelo governo de Macau. O que é que representou para ti receberes esse agraciamento? Olha, foi uma grande honra, sabes? Uma grande honra mesmo. Porque... Para já fez jus ao meu trabalho, eu agradeço muito, porque eu queimei as pestanas a escrever. E a ler? E a ler, exato. Por outro lado, o que eu fiz foi apresentar Portugal e os portugueses às pessoas, ao público em geral, etc. E, portanto, só por isso eu acho que é uma honra indelével ter recebido essa condecoração. Em nome dos portugueses que cá estão e que cá estavam, e de Portugal, naturalmente. Que importância atribuis a esses portugueses que, tal como tu costumas dizer, no passado Macau era um lugar de passagem, Sim. onde as pessoas passavam de uma forma mais efêmera que atualmente, mas embora recentemente tivesse havido uma espécie de êxodo, não é? Como é que tu interpretas a importância do papel do português e do ser português e dos cidadãos portugueses em Macau? Acho que eu estou muito orgulhoso dos portugueses em Macau, e não só, dos bons e dos maus, porque os maus também constam da história, e fizeram coisas, não é? Fizeram coisas, e às vezes coisas muito boas, não é por serem maus que faziam coisas más, não é? Às vezes havia bons que faziam coisas más e o contrário. De maneira que eu acho que estar em Macau 400 anos, só quem vive em Macau e conhece Macau é que consegue ter uma ideia de como é que foi possível isso, não é? Bem sei que houve uma ajuda da China de que ninguém fala, não é? Portanto, ainda agora estou a fazer um trabalho e vi que os portugueses tentaram vender Macau durante pelo menos 5 vezes, não é? À China. E a China não quis comprar, de maneira que foi logo em 1622, quando foi o ataque dos holandeses a Macau, o governador Mascarenhas propôs, aqui suponho que é o vice-rei de Cantão, se não queriam comprar Macau e tal, que isto valia muito dinheiro e não sei o que, os chineses disseram, está bem, mas vocês viram lá isso que depois a gente pensa nisso e tal. E de maneira que foi assim, portanto houve uma ajuda importante, mas... nós, um país pequenino, sem força militar, não é? E aliás o tempo do Ferreira do Amaral é muito elucidativo do panorama. O Ferreira do Amaral, que pagou com a vida o facto de ter transformado Macau num Porto Franco, arriscou-se e fez uma coisa que, se se ler as circunstâncias em que aconteceram, era uma missão impossível aquilo, não é? Mas foi feito. E de maneira que eu acho que os portugueses sempre se portaram muito bem ou muito mal. Depois a vida privada dos portugueses é outra coisa que não vale a pena falar. mas o aspecto histórico dos portugueses aqui eu acho que até é brilhante, é uma coisa muito interessante. E depois, Macau teve sempre, desde o início, uma elite cultural famosa, não é? E de maneira que foi aqui muita gente, eu sei lá, estou-me a lembrar de várias pessoas, mas sei lá, Marcelo Gomes da Costa, que faz o 28 de Maio, ele faz o liceu aqui, a escola primária e o liceu aqui, portanto as primeiras luzes da vida ganhas aqui, em Macau. Já para não falar na comunidade chinesa, com esses todos, o Sun Yat-sen, o Liang Kai-shek, muita gente. De maneira que, portanto, os portugueses aqui, acho que no conjunto das coisas portaram-se muito bem. João Guedes, conta-me. Obrigado.